Sagradas Escrituras. Bom, então sejam bem-vindos. A cada segunda-feira nós nos reunimos aqui para estudar o Apocalipse. Eu já vou colocar aqui para você o formulário, tá certo? Para o sorteio. Então, aqueles que estão aí participando, querem concorrer ao sorteio de quais livros vão ser na semana que vem. O primeiro é esse daqui, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, e o outro livro é esse aqui, é O Mistério da Profecia, do pastor Mark Feeling. Pastor, como é que eu faço para participar? Então, você responde, vou mandar aí para você agora, quer ver? Estou mandando aí o primeiro link. Você pode também entrar em contato comigo pelo telefone, eu mando para você. E para reforçar o tema de hoje, que não dá para esgotar em 50 minutos, 60, então eu estou deixando aí para você pelo menos 3 vídeos, né, que ajudam a aprofundar um pouco mais no estudo do Apocalipse. Vale lembrar que o nosso estudo aqui, o objetivo central dele é despertar em você o interesse de estudar mais sobre as profecias bíblicas. Seria pretensão demais achar que num estudo desse, semanal, de apenas 1 hora, sem muita interação, aprender todos os detalhes. Não dá. Mas eu quero despertar em você o interesse, direcionar para alguns materiais e você ir trilhando esse caminho. No mês de novembro, nós vamos ter aqui um final de semana sobre profecias com o pastor Vanderlei Dornelles. E nesse final de semana com ele, um dos itens que eu já pedi para ele é como é que ele atingiu tanto conhecimento? É uma pergunta-chave para ele. Como é que ele atingiu tanto conhecimento? Como é que ele sabe de tantas coisas sobre o Apocalipse? Não é possível, Deus não deu apenas para alguns esse entendimento. Então, quais são as trilhas, os caminhos, tá bom? Então, mas chegando mais perto, eu falo com vocês. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Eu vou já projetar aqui para a gente o nosso tema, como eu disse, estamos no tema de número 4. Queridos, de vez em quando você vai ouvir uma tossezinha aí, a virose conseguiu me pegar, viu? Ô, gente, mas faz parte, né? A virosezinha veio aí, mas daqui a pouquinho estou melhor. Estão conseguindo ver aí? Ok. Temos, então, a projeção do início. E na semana passada, nós havíamos estudado os capítulos, né, relacionados a uma fase do Apocalipse muito, muito importante, o capítulo 3 do Apocalipse. Nós falamos sobre o trono de Deus e um livro selado. E nesse estudo de hoje, a gente vai ver que livro é esse, o que são esses 7 selos, tá certo? Vimos na semana passada que Deus, ele está no seu trono, é ele que manda em tudo, ele é o Senhor das nossas vidas, é ele que controla, ele sabe de tudo, ele põe reis, ele tira reis, né? Sempre respeitando a vontade do seu povo. Lembra da história de Saul? O povo queria tanto, tanto um rei, e eles receberam Saul como rei. Então, Deus respeita, mas é sobre a aprovação dele que as coisas acontecem. Bom, então nós vimos que Deus estava no seu trono e chama muita atenção, justamente no estudo que fizemos na semana passada, porque o Apocalipse apresenta um misterioso livro fechado, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. E João chorava muito. Olha o que diz Apocalipse 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E João chorava porque não tinha ninguém que pudesse abrir aquele livro. Até que então, um dos seres que estavam ali que estava na cena, disse, não, peraí, aquele que pode abrir esse livro está aqui. E ao mesmo tempo que apresentou o leão da tribo de Judá, apresentou o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, que veio para nos salvar. Então, diante dessa cena, o livro foi aberto. Mas aí vem algumas perguntas, né? O Cordeiro você já sabe, o leão você já sabe, é o próprio Jesus. Ele abriu aquele livro selado. Quando a gente fala de selo, a nossa cabeça automaticamente nos transporta para esse tipo de selo aqui de carta, né? Que acaba direcionando para onde essa carta deve ir, de onde ela está vindo. Mas não é esse selo que o Apocalipse está dizendo.
O selo que o Apocalipse está falando é desse daqui, ó. Aqui são alguns modelos, então, você pode ver aí na tela, são alguns modelos de selo. Então, normalmente eram feitos ou com um sinete, né, uma, como se fosse um carimbo. Em alguns casos, o próprio rei usava também ali o seu anel real, ou como nesse caso aqui, você está vendo, pequenos cilindros que imprimiam sobre o barro, ou eventualmente sobre a cera, de quem era aquele livro e que ele deveria ficar inviolável, né? Aquela mensagem. E aqui, só para aproveitar uma curiosidade, por que que esse livro foi escrito por dentro e por fora? O teólogo e também arqueólogo Rodrigo Silva, ele traz um dado muito interessante. Aqui nós temos um pedacinho de um livro, né, de uma carta que havia sido escrita, e como gente, se nos dias de hoje a gente tem fake news, tem tantas coisas, você fala, mas será que é verdade? Imagina naquele tempo. Então, para dar uma autenticidade ao documento, o que que se fazia? Escrevia-se por dentro e por fora do livro. A mesma coisa. Então, você está vendo ali que a parte de cima, o que está escrito, ele também está repetido na parte de baixo. E aí, então, ele era dobrado de tal forma que a pessoa que pegasse, então, ele lia o que estava fora, mas ao abrir, ele encontrava dentro a mesma coisa. Então, isso dava autenticidade ao documento. Então, muito interessante, né? Estudar o Apocalipse, estudar a Bíblia, gente, é cultura, é viajar, né, pelas páginas dos livros, é ter um contato maravilhoso com o Espírito Santo. Existem artefatos que são encontrados, que você fala assim, gente, mas como é que eles encontraram? É tão pequeno. Há um Deus que guia todas as histórias. Ele usa os dons das pessoas. Então, só por curiosidade, para você saber por que essa nomenclatura de um livro escrito por dentro e por fora, beleza? Continuando aqui o nosso estudo, então vem uma pergunta: o que é esse livro selado, escrito por dentro e por fora? Não, esse não é o livro de Daniel. Lá em Apocalipse, lá em Daniel 12, Daniel ele recebe a ordem para fechar, para selar um livro dele, mas não é o livro de Daniel. Boa parte dos estudiosos acreditam que esse livro, e aqui eu vou ler para ficar bem boa assim a definição, esse livro é como se fosse um testamento. Em Apocalipse 3:21, o significado dos 7 selos é decifrado. O que que diz lá? Ao vencedor darei o direito, olha essa palavrinha aí, o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ora, pensa comigo, os salvos, os vencedores, receberão o direito de sentar-se com Jesus e com Deus o Pai. Mas aonde está escrito esse direito? Cadê esse testamento? Cadê esse documento? Então, os capítulos 4 e 5 falam da vitória de Cristo e da sua dignidade, em virtude de seu sacrifício no Calvário, para ser o nosso sumo sacerdote celestial e para abrir o livro. Então, pensa comigo da seguinte forma. Ao dizer, lá em Apocalipse 3:21, que o vencedor receberia o direito de sentar-se com Cristo no seu trono, assim como Cristo sentou-se com o Pai, os 7 selos, ou o livro fechado, selado, ele dá o testamento, ele mostra quem são essas pessoas e que jornada é essa que eles fariam. Isso vai ficar mais claro na próxima tela. Olha aí na parte de cima. Lembra o que eram as 7 igrejas? As 7 igrejas eram os 7 períodos da história. Lembra disso? São 7 períodos que a igreja de Jesus, o povo de Deus, enfrentaria ao longo de 7 períodos na história. Começando com Éfeso, que é o período em que Jesus morreu, ressuscitou, a igreja cristã surgiu, vai até o último apóstolo que morre, que é, no caso, o apóstolo João. Depois vem Esmirna, Pérgamo, e ali você tem em vermelho os anos, do ano de 31 a 100, de 100 a 313. Então, conforme o estudo da semana retrasada, nós vimos que as 7 igrejas são os 7 períodos da história. E agora vem a pergunta: o que são os 7 selos?
os 7 selos também são 7 períodos da igreja na história. Deixa eu te perguntar aqui, e eu vou pedir para você responder, tá bom? O programa da Hebe, do Jô e da Marília Gabriela, o que que eles são? Que tipo de programa são esses? Me fala aí. Vou beber minha água. Claro, o programa da Hebe e do Jô já não existem mais. Eles faleceram. A Marília Gabriela está viva, apesar de não ter mais o programa. Mas me fala aí, qual era o principal trabalho desses programas? Ó, a Sônia já respondeu, adoro, entrevista. Não é isso? Agora, são pessoas diferentes. A Hebe tinha um jeito próprio, o Jô tinha um jeito próprio, a Marília Gabriela um jeito próprio. Mas o programa deles era de quê? De entrevista. Então, se uma pessoa, um artista, um esportista fosse no programa da Hebe, o programa iria fazer determinadas perguntas, iria por um determinado viés que o programa do Jô possivelmente faria diferente e que a Marília Gabriela faria diferente. Agora, me ajudem aí também. Aqui é conhecimento geral, viu? Domingão do Faustão, programa do Ratinho e Silvio Santos. Que tipo de programa são esses? Me ajuda aí. E se os outros ali eram de entrevista, esses aí são programas de quê? A palavra é até difícil, né? Adriana, entretenimento, isso mesmo. Então, o programa desses outros três, Faustão, Ratinho e Silvio Santos, é de entretenimento. Entretenimento é o mesmo, mas cada um tem um foco. Concorda comigo? Bom, espero que você não perca muito tempo, às vezes, com esses programas, mas enfim. Por que eu estou falando isso? Olha aqui, ó. Enquanto as 7 igrejas é um olhar que aconteceria dentro do ambiente da igreja, certo? Então, quando João escreveu sobre as 7 igrejas, ele estava olhando o que aconteceria com a igreja ao longo da história, mas olhando da perspectiva de dentro. Tanto que ele fala da luta com os nicolaítas, ele fala das perseguições, mas tendo a visão de dentro da igreja. Perfeito? Agora, quando ele escreve sobre os 7 selos, o que acontece é um olhar também do que aconteceria no ambiente da igreja, mas com os elementos externos. Com os elementos externos. E isso vai ficar mais claro agora na medida que a gente for vendo cada um deles. Então, entendeu? Eu vou voltar aqui, ó. 7 igrejas e 7 selos, gente, é a mesma coisa. Os períodos ali são os mesmos. Tá vendo? Ó, o primeiro selo equivale à igreja de Éfeso, o segundo selo, Esmirna, o terceiro, Pérgamo, o quarto, Tiatira e assim por diante. Então, é o mesmo período, só que com uma visão diferente. A Bíblia tem esse jeito muito peculiar de escrever. Ela enfoca o mesmo assunto a partir de visões diferentes. E o porquê que isso é interessante? Porque nos ajuda a confirmar aquilo que foi dito. Então, quando você olhar para um quadro como esse que está aí agora para você, ao você olhar 7 igrejas, 7 selos, eu queria que você enxergasse a linha do tempo da história. Como é que a igreja cristã, e aqui quando eu falo igreja cristã, não estou falando da católica, adventista, batista, não. Eu estou falando a igreja de Deus ao longo da história, tá bom? Um dia a gente pode, quem sabe, aqui tirar um tempinho para falar sobre como é que foram surgindo tantas religiões, mas não é o nosso foco de agora. Então, você entendeu? 7 igrejas é o equivalente a 7 selos. E o que então são as 7 igrejas, os 7 selos? São 7 períodos da história, e aí um desses períodos é com o olhar de dentro, a igreja, e o outro período, 7 selos, um olhar de fora. Perfeito? Então, vamos lá. Eu entendo que você leu Apocalipse 6, 7 e 8, foi o pedido. Hoje nós vamos nos deter especialmente no capítulo 6, mas os 6, 7 e 8 estão interligados. Acorda aí, hein? Vamos lá? Então, o primeiro selo foi aberto. E o que diz Apocalipse 6, 2? Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Se os períodos são os mesmos, o que nós temos aí no cavaleiro branco? E aqui, gente, cavalos e carros, eles simbolizam mensageiros da parte de Deus.
Isso a gente vê no livro de Zacarias, no livro de Joel, de 2 Reis. Então, quando Jesus abre os primeiros 4 selos, cada um dos seres viventes, eles falam assim, vem, né? Isso significa que cada cavalo estava sob a orientação de um dos 4 seres que nós vimos lá no capítulo anterior. E quando o selo era aberto, cada cavalo com seu cavaleiro saía para cumprir a sua missão. Gente, eu vou logo me antecipar aqui, eu até fiz a anotação mais para frente. A questão da utilização da cor, a gente precisa levar em consideração a época, tá? Então, aqui na fala da Bíblia, ou tão pouco agora na minha, a gente não quer vincular o aspecto da cor a essas discussões que nós temos hoje, que acabam evocando sentimentos até de tristeza de alguns, questões que envolvem preconceito. Não tem nada disso. A Bíblia foi escrita numa época em que essa linguagem ainda, né, de uma cor simbolizar algo era muito comum. Hoje a gente, se fosse nos dias de hoje, com certeza João teria preferido, pegado um caminho diferente, mediante a orientação, lógico, de Jesus. Então, o que ele viu? João viu, quando abriu-se o selo, João viu um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Gente, essa é a melhor ilustração, a melhor visão que a gente pode ter sobre a igreja. Só para você ter ideia como a igreja, feita, construída por Jesus, ela foi vitoriosa. No primeiro século, chegou-se a contar cerca de 6 milhões de cristãos. 6 milhões hoje é muito pouco, uma população que está indo para os seus 8 bilhões. Mas para aquela ocasião, isso era um mar de gente. E além disso, o aspecto do branco evoca a pureza, a fidelidade à Bíblia, essa igreja vitoriosa. Então, o primeiro período, né, do primeiro selo, ele fala justamente do período de Éfeso. Olha no livro A Vinda do Consolador, página 127. Sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz acima da águia romana. Percebe? Então, o primeiro selo, gente, com todo respeito, é um direito que você tem no seu estudo da Bíblia. Você pode procurar outras interpretações, mas como eu expliquei no nosso primeiro estudo, é bom que você tenha um parâmetro. Eu uso esse parâmetro que a gente está estudando aqui, porque eu vejo muita coerência, algo muito assim acertado. Tem gente que vai falar que os cavaleiros aí envolvem anticristo e outras coisas, mas na linha que nós estamos seguindo, não é bem isso que o Apocalipse 6 está nos direcionando. Ok? Posso continuar? Vamos lá? Aí vem o segundo selo, ou seja, o segundo período da história. Apocalipse 6,4 diz: E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Você lembra, eu vou voltar aqui só um pouquinho, deixa eu pegar aqui, ó. Você lembra que a igreja de Esmirna foi uma igreja que foi muito perseguida? Deixa eu pegar rapidinho aqui, eu estou com a Bíblia aqui do lado, você também está com ela aí. Pega aí Apocalipse capítulo 2. Olha aí aquilo que eu te falei da coerência em comparar os 7 selos com os 7 períodos. Apocalipse capítulo 2, falando sobre a igreja de Esmirna, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, versículo 8, essas coisas diz o primeiro e o último, quem esteve morto, ó a linguagem, morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, ó, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Olha aí o sentimento a palavra, né? Sofrimento. Eis que o diabo está para lançar a prisões algum dentre vós. Então, a linguagem da igreja de Esmirna, ela é muito parecida
com o que fala sobre o cavaleiro vermelho. E o vermelho dá essa intenção de guerra. Olha lá que diz, né? Foi-lhe dado tirar a paz da terra, né? E foi dado que os homens pudessem matar uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, essa época, o segundo selo, é a época das perseguições, né, pelos Césares, que eram aqueles que governavam Roma, muito derramamento de sangue, discórdia, discussão, controvérsia. Perfeito? Acompanhando aí? Vamos lá. Ainda sobre o segundo selo, né, muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja sem terem abandonado os velhos costumes pagãos e doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. Então, olha só, enquanto ali do ano 31 até o ano 100, a igreja era branca, pura, já a partir do segundo selo, a partir do segundo cavaleiro, o segundo cavalo e seu cavaleiro, a igreja começa a sofrer algo, e aqui, gente, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Eu sei que nós estamos aqui com queridos amigos, deixa eu até olhar aqui, eu gosto de olhar os nomes das pessoas que estão aqui conosco. Eu sei que há pessoas aqui de diversas religiões, e todos são extremamente bem-vindos. Essa mensagem do Apocalipse é para todos. Vai acontecer em alguns momentos de a mensagem do Apocalipse ela vir de encontro, ela bater de frente com algumas crenças que você aprendeu na infância, na adolescência ou no ambiente da sua igreja. Mas não fique triste. Eu vou contar um testemunho aqui. Quando alguém fala algo diferente daquilo que eu creio, eu não crio uma resistência, eu não viro um hater daquela pessoa, eu não xingo. Eu penso que a maturidade cristã, ela fez com que quando eu escuto alguma coisa que é contrário àquilo que eu acredito, primeiro eu escuto o que a pessoa está dizendo, e aí depois eu vou estudar. Porque é o seguinte, se aquela pessoa tiver razão, eu não quero me perder. Lembra aquela frase tão comum? Placa de igreja, completa para mim aí. Vamos ver quem é que sabe essa frase. Placa de igreja o quê? Tem uma frase aí com esse início. Placa de igreja, o quê? Vamos ver quem é que sabe. Vamos lá, estou esperando, né? Tranquilo, às vezes a pessoa está no celular. O que a placa de igreja não faz? Então, assim, meu companheirismo, estou esperando ali, alguém vai escrever. Então, meu companheirismo com Jesus é de estar num lugar onde as pessoas falam daquilo que a Bíblia diz. Porque placa de igreja, alguém já respondeu, olha lá, agora sim. A Verônica, não salva. O Jackson, placa de igreja, não salva, é verdade. Se você chegar lá nos portais da Cidade Santa e falar assim, olha, eu sou de tal igreja, tá aqui, ó. Jesus vai falar assim, não, os princípios para entrar aqui são outros. Então, até fica uma frase aqui especial, tá? Não procure a igreja mais perto da sua casa, mas procure a Bíblia que esteja mais perto da Bíblia. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Eu vou repetir. Não procure a igreja que seja mais perto da sua casa ou mais perto das suas convicções pessoais. Procure a igreja que esteja mais perto daquilo que a Bíblia diz. Certo? Por que eu estou falando isso, gente? Repito, em alguns momentos nós vamos ser confrontados com a nossa crença. E aí, qual é o papel de alguém que é maduro espiritualmente? Ora, se esse negócio tem razão, então eu devo seguir. Se não tem razão, opa, foi um conhecimento e eu continuo com a minha crença. Quando os judeus estavam perseguindo, né, os cristãos, um dos grandes rabis da época disse assim, gente, calma, se esse movimento deles for de Deus, vai prosperar, se não for, vai morrer. Então, da mesma forma, devemos provar, ler, estudar, e aquilo que a gente entender, que a gente for olhando junto à Bíblia, que devemos absorver para a nossa jornada, mediante o agir do Espírito Santo, devemos colocar, tá bom? Mas se ficar alguma dúvida, se você perceber que alguma coisa que foi dita, quem sabe assim, eu usei alguma palavra um pouco mais dura, não tenha preocupação, me procure. Eu quero justamente que você não fique bloqueado aí. O Berto está dizendo conhecer de tudo e reter o que for bom. É um dos princípios, tá bom? Então, o segundo selo,
muitos gregos e romanos trouxeram para dentro da igreja os velhos costumes. E, gente, é normal. Nós estamos falando de um ambiente que é a igreja, que é um ambiente, um hospital. Você não vai para dentro da igreja, para o hospital, quando você está totalmente curado. Você vai com seus problemas, com as suas mazelas, com os seus vírus, mas ali é um local de cura. O problema é que justamente nesse momento, o que aconteceu? Algumas doutrinas foram entrando na igreja. Aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas questões, né? Mas daqui a pouquinho, segura aí. Porque antes disso aparece o terceiro selo. O que diz Apocalipse 6, os versículos de 5 e 6? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Gente, só aqui a questão do terceiro selo, o terceiro cavalo, é uma hora aí de boas explicações. Pelo menos meia hora a gente precisaria. O que acontece nesse período do terceiro selo? Essa comunicação de uma balança, e uma balança que mostra que as coisas não estão justas, é porque no período de 313 a 538, houve uma corrupção da fé. O bispo de Roma, ele começa a dominar aquele movimento chamado cristianismo. E, portanto, é uma época de fome e miséria espiritual. Comprar, no caso, o trigo, estava muito caro. Então, as pessoas, para fazerem os seus pães, aí nesse caso era um pão inferior, era a cevada. O azeite, o vinho, são símbolos, né? O azeite é símbolo do Espírito Santo, o vinho é o símbolo do sangue de Cristo. Então, esse período foi um período de trevas espirituais. E aqui eu tenho algumas datas, só para você ver. 313 foi o Edito de Milão. Foi o momento em que o Império Romano diz: eu não vou mais perseguir vocês. Só que é o seguinte, a partir de agora eu vou liderar vocês, do meu jeito. No ano 321, foi feito um decreto para adoração no domingo. E para quem já estuda a Bíblia aqui há um tempo, inclusive quero deixar uma dica, o PG, o pequeno grupo de sábado à noite, das 19h30, do irmão Teodoro e companhia, vai começar a estudar a respeito de um livro do pastor Alberto Tim sobre o sábado. Por quê? Será que Deus faz mesmo questão de um dia de guarda? Você está convidado a participar conosco. Então, o decreto para adoração no domingo foi no ano 321. 364, houve o concílio de Laodiceia, e aí reforçou-se essa ideia da guarda do domingo. No ano 370, é quando começa a se cultuar os santos, as imagens. No ano 400, foi quando se estabeleceu a doutrina de oração pelos mortos. E no ano 530, foi quando foi criado o dogma do purgatório. Aí você fala: Wesley, mas essas coisas não estão na Bíblia? Não, elas não estão na Bíblia. Elas foram acrescentadas nesse período. Por isso que no período do terceiro selo é o período é o período que a gente tem essas trevas espirituais. A dona Zezé ali falando, né? Placa da igreja não salva ninguém, ela conseguiu escrever, mas é isso mesmo, muito bom. Aí vem a abertura do quarto selo, e aí a gente vai para o quarto cavaleiro. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Aqui só um detalhe, essa palavra amarelo não é a palavra adequada. Sabe quando uma planta que é verdinha, você deixa ela sem sol por muito tempo e ela vai ficando com aquele aspecto amarelado, né? Uma cor pálida, uma cor de morte. Então é isso, não necessariamente é uma cor amarela. Tem gente que atribui, eu já ouvi falando, o quarto cavalo é a China. Gente, coerência no estudo da Bíblia. Eu não posso ir à Bíblia e estudar e fazer com que ela diga o que eu penso, mas eu preciso saber o que ela pensa, o que ela diz, entendeu? Então, continuando, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra.
Bom, o quarto selo vai do ano 538 a 1517. Gente, foi um período muito triste. É um período de degradação total. Foi uma perseguição aos que seguem a palavra de Deus. Ah, quando foi aberto, né, o quarto selo, esse cavalo pálido, esse verde desbotado, né, que eu te falei que lembra aí uma planta que deixou de perder o sol, porque a palavra que está lá, a grega, né, é chloros, ou seja, é traduzido em alguns lugares como verde, né, aquele verde morto, verde sem vida. Então, a igreja cristã, ela se afastou da fé apostólica. E aí, vamos pensar, né, gente? Do ano 31 para o ano 538, olha quanto tempo nós estamos falando. Há um risco de que as pessoas vão se distanciando daqueles ensinos iniciais, né? E nesses 12 séculos, o que aconteceu é que fiéis filhos de Deus, como os valdenses, os albigenses, os huguenotes e outros, eles foram mortos pela espada, pela fome e através de animais selvagens. É, falando dos valdenses, existem uns livros antigos que ainda falam sobre eles. Os valdenses eram extremamente cristãos e eles foram perseguidos por causa disso. Eu me recordo de um dos livros falando sobre os valdenses. Eles se escondiam nas montanhas e os seus perseguidores, o que eles faziam? Sabendo que eles estavam naquela rede, né, de cavernas, eles colocavam fogo na boca da caverna, jogavam a fumaça para dentro, e aí o que acontecia era, alguns morriam de intoxicação, e aqueles que não aguentavam e saíam de dentro da caverna eram mortos à espada. Então foi um período muito cruel, não é à toa que é representado, né, por essa questão da morte. Inclusive, essa degradação espiritual que começou lá no terceiro cavalo, no terceiro selo, agora continua. No ano 998, instituiu-se o Dia dos Mortos. Você falou, mas Jesus não celebrava o Dia dos Mortos? Não, Jesus não celebrava. Nem ele, nem os primeiros cristãos. Só em 998, ou seja, 1000 anos depois, é que começou-se a celebrar. Em 1184, foi instituída a Inquisição, que era a perseguição para aqueles que não aceitassem a religião oficial. Em 1190, começa a venda das indulgências. Deixa eu só te falar rapidinho. Gente, eu espero não passar hoje do horário, tá? O que eram as indulgências? Então, a igreja que dominava nesse período, ela fazia o seguinte: eu pecava, ao invés de eu ir até Deus e pedir perdão, eu tinha que ir a um membro oficial daquela igreja, né? Da igreja oficial, e eu comprava um certificado de perdão. E aí dependia do tamanho do meu pecado. Então, se eu tivesse falado mal de alguém, isso, então, um pecado, eu ia lá e comprava por um preço um certificado. Mas se o meu pecado fosse muito grande, sei lá, matei uma pessoa, ninguém descobriu, enfim, quero perdão porque eu não quero ir para o purgatório, para o inferno, então eu comprava um certificado que, inclusive, podia vir com um pedaço da cruz de Cristo, com um pedaço da arca de Noé, né? Então eles vendiam tudo, pedaços de ossos, dizendo que eram ossos dos discípulos. Então tinha essa venda de indulgências. Inclusive o seguinte: se eu amanhã fosse brigar com uma pessoa e brigar mesmo, de atirar a espada, e para não correr o risco de eu morrer com pecado, o que eu fazia? Eu já comprava um certificado hoje que ia valer para o dia de amanhã. Então, percebe? São doutrinas que estão distantes da palavra de Deus. Em 1216 foi instituída a confissão auricular, ou seja, você tinha que ter um sacerdote para ouvir e te perdoar os pecados. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia e outros livros também. E em 1563, no Concílio de Trento, a tradição foi colocada acima da Bíblia. Então, se a Bíblia estivesse dizendo algo, mas a tradição cristã falasse outro, o que valia era a tradição. Então, por isso que o quarto selo, o quarto cavalo, o cavalo amarelo, mostra essa degradação no seu nível mais baixo da jornada cristã.
ok? Estou avançando, porque a gente precisa chegar aqui num ponto muito importante hoje. Apocalipse 6:9 é a abertura do quinto selo. O que aconteceu na abertura do quinto selo? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Gente, é um bom momento para eu fazer uma propaganda aqui. Esse guia de estudos, deixa eu ver se está para vocês verem. Esse guia de estudos aqui, a gente chama Lição da Escola Sabatina. E nesse trimestre ele vai falar sobre vida, morte e eternidade. A pergunta é, peraí, então quer dizer que João viu almas penadas debaixo de um altar? Não, não é. A Bíblia, todas as vezes, olha, deixa eu dar uns dados aqui interessantes para você. Olha que interessante. A expressão almas não deve ser compreendida à luz da crença popular como algo imaterial que se separa do homem e sua morte. Aquele fantasminha ghost, lembra? Não, não deve ser isso. A palavra grega que é psique, que aparece 102 vezes no Novo Testamento. E sabe o que significa a palavra psique? O ser vivente, ou seja, uma pessoa. Agora, nós temos 30 aparelhos conectados aqui, né, no ao vivo. Então, desses 30, eu vou colocar aqui que tem 40 pessoas assistindo. Eu posso dizer, olha, tem 40 almas acompanhando esse estudo. Fala, pastor, que é isso? Onde é que estão essas almas? Não, essa alma é você. Eu sou uma das almas, né? Ou seja, a palavra alma na Bíblia não é o fantasminha que sai do corpo. A palavra alma na Bíblia significa o ser vivente, a pessoa. Ela nunca, na Bíblia, nunca você vai ver a palavra alma vinculada a esse conceito. Mas esse é um assunto que eu não posso mexer agora. Vai demorar um pouquinho mais de tempo. Eu quero te dizer o significado. O que foi que então João viu? Eu estou falando aqui, à luz da Bíblia, que essas almas não são almas que saíram, né, do seu corpo. Olha o que diz Apocalipse 6:11. Então, cada um deles, aquelas almas, a cada uma daquelas pessoas, foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam, olha lá, ser mortos como igualmente eles foram. Então, quem eram esses santos debaixo do altar? João vê essas almas dos santos mártires no altar, requisitando a Deus a vingança pelo seu sangue derramado. Aí você fala assim, mas peraí, o que significa então essas pessoas, esses mártires, clamando a Deus por vingança? Eu vou lembrar para você aqui do caso de Caim. Você lembra? Lembra? Caim havia morrido, porque perdão, Abel. Caim havia matado seu irmão Abel, e quando Deus vai até Caim, ele diz, olha, o sangue de Abel, o seu irmão morto, está clamando por justiça. Então, é uma figura de linguagem. Lembra que nos 2 períodos anteriores, os cristãos foram perseguidos de maneira ferrenha? Na abertura, então, do quinto selo, esses que foram mortos pela palavra do Senhor, por terem sido fiéis ao Senhor, agora estavam dizendo, né, simbolicamente, Senhor, vinga a nossa morte. Vinga a nossa morte. Né? Agora, por que eles receberam vestiduras brancas? Porque elas simbolizam. Lembra, o Apocalipse, gente, é um livro extremamente simbólico. De 85% a 90% do que você lê no Apocalipse tem uma simbologia. Então, as vestiduras brancas simbolizam a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribui. Embora tenham ganho a vitória em Cristo, eles deveriam descansar na tumba um pouco de tempo até que Jesus venha lhes dar a recompensa. E aí, então, nós chegamos na abertura do 6º selo. Gente, o que aconteceu quando o 6º selo foi aberto? Apocalipse 6, de 12 a 13, diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o cordeiro, vi quando o cordeiro abriu o selo, o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue,
As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando é abalada por vento forte, e que deixa cair os seus figos verdes. Gente, essa, essa abertura do sexto selo, existe um paralelo entre ela e as palavras de Jesus em Mateus 24. Eu vou ler Mateus 24, 29. Diz assim: logo em seguida a tribulação, ó, olha, gente, como a Bíblia é fantástica. Aquela tribulação daqueles que estavam clamando por justiça, os períodos anteriores onde as pessoas foram perseguidas por amor a Cristo e ao Evangelho, logo em seguida daquela tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Percebeu aí uma conexão entre Mateus 24 e Apocalipse 6? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Então, o sexto selo, só para ficar claro, o sexto selo, ele tem uma referência muito bonita. Eu fiz uma anotação que eu queria passar para vocês aqui. O sexto selo, ele está em acordo, ele está justamente vinculado. Eu vou trazer para você aqui rapidinho, vou botar aqui algumas telas. Eu quero que você veja novamente aquela progressão que nós fizemos. Você está vendo? Éfeso é o primeiro selo, cavalo branco. Esmirna, o segundo selo, cavalo vermelho. Pérgamo, o terceiro selo, cavalo preto. Tiatira, quarto selo, cavalo amarelo, cor de morte, esverdeado. Sardes é o quinto selo, onde nós vimos a questão das almas, né, dos mártires anteriores pedindo a vingança. E esse período do sexto selo, que equivale a Filadélfia, olha que período que a gente está falando ali, 1798 a 1844. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755? O chamado Grande Terremoto de Lisboa. Depois que terminar aqui, você vai ter gravado, né? Dá uma pesquisada o que foi o Grande Terremoto de Lisboa. Gente, houve um terremoto nessa data, 1º de novembro de 1755, que se estendeu da Europa até as partes ali da África. Tribos inteiras foram tragadas. Esse grande terremoto, para aqueles que vivenciaram, parecia anunciar o fim. Sabe o que aconteceu no dia 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra, Estados Unidos? O sol se tornou negro como o sacro de crina. Isso mesmo. Se você procurar Barça, livros que são especializados, né? Livros que são especializados na história, você vai descobrir o relato no dia 19 de maio de 1780, quando o sol ficou escuro. Os historiadores da época disseram que as galinhas voltaram para os seus puleiros. As pessoas acendiam lamparinas e não conseguiam enxergar o que estava acontecendo perto do rosto delas. Era uma escuridão muito diferente. E no mesmo dia, a lua, quando apareceu, ela tinha uma aparência como de sangue. E, de novo, gente, as pessoas que viveram isso disseram, gente, o fim está chegando. E observa aí na nossa tela, lembra quantos períodos tem na história do mundo? 7. Não vai ter um 8º período. Logo, o 7º período, então já vou matar uma parte aqui, tem a ver com a volta de Jesus. Mas segura um pouquinho, só para eu terminar. No dia 13 de novembro de 1833, hoje está difícil, hein, gente? Segura aí. No dia 13 de novembro de 1833, houve essa chuva de estrelas que caíram do céu. Foi na costa leste dos Estados Unidos. Tudo isso nesse período que vai de 1798 a 1844. Então, agora eu vou voltar lá para o sexto selo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Antes de abrir-se o 7º selo, Jesus ele interrompe a história. Ele interrompe a profecia.
E ele dedica todo o capítulo 7 para explicar-nos quem são os que serão salvos. Então, deixa eu te falar, na próxima semana, eu te recomendo não perder o próximo estudo. Sabe por quê? Porque o próximo estudo, deixa eu ver se dá para te mostrar aqui, nós vamos descobrir nesse hiato que houve entre o sexto e o sétimo selo, quem são os 144 mil, portanto, quem são os salvos. Eu digo para você, é muito importante saber quem serão os salvos, quais são os critérios que a Bíblia, que Jesus apresenta para aqueles que serão salvos. É como se fosse um edital. Eu quero estar de acordo com esse edital, para que, por ocasião da volta de Jesus ou da minha morte, eu esteja selado entre os salvos. Então, nós não vamos falar hoje sobre o capítulo 7, vai ser na semana que vem, certo? E aí, só para você ver que o capítulo 7 fala desse selamento, Apocalipse 7, versículos 2 e 3 dizem assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o que, gente? Até que selemos, até que sejam selados na fronte os servos do nosso Deus. E, gente, quando o sétimo selo é aberto, e agora a gente está falando do Apocalipse capítulo 8, olha o que aconteceu. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Muitas pessoas tentam descobrir o que significa esse silêncio. E, gente, Mateus 25, 31 nos responde. Vamos ver o que diz Mateus 25, 31? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quem estará com ele? Todos os anjos. Então se assentará no trono, ó, palavra trono, da sua glória. Gente, por ocasião da volta de Jesus, o céu, ele vai ficar vazio. Você está entendendo? Não vai ficar ninguém lá no céu. Todos virão à terra acompanhando Jesus, o Pai, o Espírito Santo. Por isso que vai haver um período de silêncio no céu por quase meia hora. Aí você fala, gente, o que é meia hora em profecia bíblica? Então aqui, queria que você só prestasse atenção nesse conceito. Esse conceito do princípio dia-ano, sempre que em profecia a Bíblia fala de um período de dia, né, de um período de 24 horas, ela está falando, na verdade, um período de um ano. Números 14, 34, tem outra passagem também, lá de Ezequiel, que diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Então, no contexto desse texto, Deus, como estava dando uma profecia, disse: olha, 40 dias, viu, gente? Vocês não espiaram a terra da Nova Jerusalém, da terra prometida por 40 dias? Pois é, cada dia por um ano. Então, com esse princípio de um dia profético equivale a um ano literal, então é o seguinte: 24 horas equivale a 12 meses. 12 horas, 6 meses. 6 horas, 3 meses. 2 horas, um mês. 1 hora é o equivalente a 2 semanas. Então, se houve um silêncio no céu por quase meia hora, a gente está falando de uma semana profética. Gente, há muitos detalhes a respeito disso, mas o fato que eu quero que você grave é: quando Jesus voltar naquele grandioso dia, e que esse dia, lembre-se que ele está muito perto de ocorrer, o céu vai ficar vazio. Todos eles, anjos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, virão aqui numa grande comitiva que esse mundo nunca viu. E nós seremos, então, elevados até ele. Os textos bíblicos que falam da volta de Jesus, eles são encantadores. Mas qual é o apelo que eu faço para você? Eu vou deixar essa imagem aqui primeiro. Prepare-se para a volta de Jesus. Pastor, eu nem sabia disso. Não, então, já fique sabendo. A Bíblia traz informações preciosas. O dia da volta de Jesus, ele vai trazer 2 sentimentos. A gente só vai poder experimentar um desses sentimentos.
ou sentimento de tristeza, porque perdemos a salvação. Vamos olhar e ver que tudo era verdade e a gente deixou de aproveitar, né, a oportunidade. O outro sentimento, e é esse que eu desejo para todos que estão aqui, é de que a gente vai ficar muito feliz falando, Senhor, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente viveu contigo, era tudo verdade. Nós nos preparamos e pela tua graça nós estamos aqui. Então, prepare-se para o dia da volta de Jesus. Quais são as duas decisões que eu quero que você responda aí no seu celular ou no computador que você está? Essa eu preciso que você escreva, tá bom? Então, vamos declarar a nossa fé depois de um estudo bíblico como esse? Eu acredito que Deus está no controle da história e governa para o bem dos seus filhos. Você acredita nisso? Você acredita? Coloca aí, sim, eu acredito. Eu acredito. Estão vindo as eleições aí. Gente, faça a sua parte. Organize-se. Ouça o que os candidatos têm a oferecer, o que eles estão dizendo. Mas, por favor, não se esqueça. Há um Deus no céu que sabe de todas as coisas e a história está sob o seu controle. Agora, o mundo, a história do mundo está sob o controle de Deus. Agora, a próxima pergunta é mais forte. Desejo entregar a minha história para que Jesus possa dirigi-la. Agora é sério. Você deseja entregar a sua história para Jesus dirigi-la? Coloca aí, eu quero ver você dizendo sim, eu quero que Jesus dirija a minha história. Então, como parte disso, toda segunda-feira às 8h30 eu estou aqui para estudar a Bíblia com vocês, estudar especialmente o Apocalipse. Vou pedir para que você responda, né? Eu vou colocar de novo aqui os links. A primeira sequência de links que está indo aí são vídeos que falam um pouco mais sobre os 7 selos, que falam sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você pode responder aí, viu? Fala, Ana Paula, sim, desejo que Jesus dirija a minha história. Parabéns, Ana Paula, é isso mesmo. Tem que ser mais completo. Porque ele fala, sim, sim o quê? Sim, eu quero que Jesus dirija a minha vida, né? A minha história. Muito bonito. Mas eu entendo que os outros sims que apareceram aí também estão dizendo a mesma coisa. Então, coloquei para você aí o link sobre os outros estudos que você pode se aproveitar e também vou colocar o link para você. Eu vou agora, posso desligar aqui? Espera aí só um pouquinho. O outro link, que é para você escrever, para você responder, para que concorra, né, na semana que vem ao sorteio deste livro e também o Mistério da Profecia. Certinho? Então, semana que vem vou sortear esses 2 livros. Gente, aqui encerramos o nosso estudo de hoje. O meu desejo sincero é que você tenha aproveitado, entendido o caminho do estudo aí dos 7 selos. Agora, por favor, não perca semana que vem. Nós vamos falar sobre as características. Quem são os salvos? Quem são esses 144 mil selados? O que significa isso? Então, é um estudo muito gostoso, muito bom, e você pode ler novamente, né, reler o capítulo 7 do Apocalipse. Beleza? Fechou? Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, porque é possível, ainda nos é possível, usarmos a tecnologia, falarmos o Teu nome de maneira tão aberta, tão franca. Senhor, aqui tem mais de 30 pessoas reunidas assistindo o estudo. Daqui a pouco, ao colocar ali no YouTube, outras vão poder acessar. Pai, que esses estudos sirvam para solidificar a nossa decisão. O Senhor ser o Deus da nossa vida, para nos entregarmos a Ti de maneira completa e plena. O Senhor sabe o que vai no coração dos que estão aqui estudando. Como é que vai ser essa nova semana, os desafios da saúde, os desafios que envolvem a família, as questões financeiras, as questões espirituais. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, esse que é o nosso Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que tenhamos as respostas para as nossas necessidades mais profundas. Guia a nossa vida. Obrigado mais uma vez por entendermos aquilo que o Apocalipse quer nos dizer, que
que sejamos fiéis a tudo que o Senhor tem nos dito e que possamos nos aproximar mais e mais do Senhor. São bênçãos que nós já agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouviu e vai nos atender em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Uma excelente noite para você, uma feliz semana e nos encontraremos próxima segunda. E se você é fominha de coisas da igreja, coisas de Deus, quarta-feira pela manhã, às 6 horas, eu vou estar fazendo aqui um estudo do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. O tema dessa semana sobre o fanatismo, é um assunto importante. E aí, então, você pode estar com a gente, tá bom? Gente, até mais. Uma boa noite para todos.